Todo mundo fala que o futebol é um sonho, que é só treinar, acreditar e esperar a sua vez. Mas ninguém fala o que acontece quando a sua vez nunca chega. Quando o talento não basta, quando o suor não é suficiente, quando alguém olha nos teus olhos e diz, com a frieza de quem já viu isso 1000 vezes: você é bom, mas não é filho de ninguém. Naquele instante, o tempo parou. O campo inteiro pareceu se calar. O som das chuteiras batendo no chão virou um eco distante, e o coração dele, que até segundos antes batia acelerado de esperança, simplesmente parou. O treinador não gritou, não humilhou, falou baixo, quase num tom de pena. Mas foi pior assim, porque o que mata o sonho do jogador de base não é o grito, é o silêncio. O silêncio de quem sabe que o futebol é uma roleta viciada, onde o talento joga, mas o nome vence. Ele ficou ali, parado, olhando para o gramado de terra batida. As traves enferrujadas, o cheiro de chuva, o barulho distante da torcida que assistia a outra partida. Na chuteira, o barro seco escondia o brilho gasto da marca. Era o único par que ele tinha. No bolso, um bilhete amassado com o endereço do alojamento que talvez nunca fosse conhecer. A promessa era simples: se for bem hoje, a gente te leva pro time. Ele foi bem, muito bem. Mas o futebol, ele aprendeu ali, não é sobre o que você faz em campo, é sobre quem te puxa para dentro dele. Aos 17 anos, ele já entendia o peso das palavras que destroem mais do que qualquer lesão. Não doeu nas pernas, doeu no peito, na vontade, na alma. Aquelas 7 palavras: você é bom, mas não é filho de ninguém, grudaram na cabeça dele como se tivessem sido tatuadas por dentro. Voltou pro vestiário devagar, arrastando as chuteiras pelo corredor. Os outros garotos comemoravam, riam, filmavam o treino com os celulares. Ele só queria sumir. No espelho rachado do banheiro, olhou para si mesmo e viu um garoto comum. Suado, magro, o cabelo colado na testa. Um rosto que o futebol esqueceria em segundos. E foi ali que ele pensou: de que adianta ser bom se ninguém quer ver? A água fria caiu do chuveiro com força, mas não levou a dor. Ele deixou o uniforme escorrer, encharcado, e ficou quieto, com os olhos fechados, ouvindo o som da água batendo no chão. Do lado de fora, o treinador já chamava os nomes dos escolhidos. Rafael, Matheus, Douglas. O dele não veio. E ele sabia que não viria. Porque naquele mundo, o jogo termina antes mesmo de começar. Pegou a mochila rasgada, o par de chuteiras encharcadas e saiu andando pelo campo vazio. O sol já começava a se pôr. Um cachorro atravessou o gramado, o vento levantou poeira e a arquibancada estava completamente deserta. Cada passo era um peso novo. Lembrou da mãe, que tinha dito na noite anterior: filho, joga com o coração, que Deus vê tudo. E ele tinha jogado com o coração. Mas quem decide ali, ele percebeu, não é Deus, são os homens. A cada esquina do caminho de volta, a esperança diminuía. Pensou em jogar tudo fora. A chuteira, o sonho, o nome. Mas no meio do caminho, ouviu o som de uma bola quicando em algum lugar. Um grupo de meninos jogava descalço, rindo, gritando gol como se o mundo ainda fosse simples. Parou por um instante. Sorriu sem perceber. Era ali, na pureza daquele som, que tudo começou. E talvez fosse ali que tudo terminaria também. Quando chegou em casa, o pai estava no sofá, com o rádio ligado e o olhar cansado. A mãe veio da cozinha e perguntou: e aí, filho, como foi? Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Só balançou a cabeça e entrou pro quarto. Sentou na beira da cama, abriu a mochila e tirou as chuteiras. Olhou para elas por longos segundos, como se pedisse desculpa por não ter feito mais. Na parede, um pôster antigo de Ronaldinho sorrindo com a bola nos pés parecia zombar do silêncio. Ele pegou o pôster e guardou na gaveta. Aquela noite dormiu sem janta, não por falta de comida, mas por falta de apetite para sonhar. No escuro, o som da chuva voltou. E ele lembrou do campo, da frase, do olhar frio do treinador. Você é bom, mas não é filho de ninguém. Repetiu em voz baixa, como quem tenta entender um código. E entendeu. No futebol, ser bom é só o começo. O resto é sobrenome, empresário, influência. Mas mesmo sem saber, algo dentro dele não morreu. Porque quem ama o jogo de verdade nunca desiste de jogar. E ele não sabia ainda, mas aquele chute, aquele último chute de um treino qualquer, tinha acabado de mudar a vida dele para sempre. No fim daquele dia, ele não perdeu uma vaga. Perdeu a inocência. E é a partir desse vazio que começa a história de quem um dia acreditou que o talento bastava. Antes de ouvir a frase que mudaria a vida dele, havia um menino, pequeno, franzino, mas com uma bola sempre por perto. O campo era de terra, o gol era de chinelo, e a trave era o céu. Chamava-se Lucas.
Cresceu num bairro simples, onde o barulho das panelas se misturava ao som da bola batendo no muro. A mãe trabalhava como diarista, o pai como servente de pedreiro. Quando sobrava, era um almoço decente. Quando não, era só feijão com farinha e o sonho de um futuro melhor. O pai dizia que o futebol era o caminho. Não por ilusão, mas porque, para quem nasce com pouco, sonhar é o único luxo possível. Aos domingos, depois do serviço, o pai levava Lucas ao campinho. Ele ficava olhando o menino chutar, o sol batendo no rosto suado, e dizia: "Esse guri vai longe." E Lucas acreditava. Não havia dúvida na voz do pai, só esperança. Aquela esperança que sobrevive mesmo quando o corpo está cansado e o bolso vazio. Lucas não teve chuteira nova. Herdou uma gasta com os cadarços trocados por barbante. Mas quando calçava, era como vestir a camisa da seleção. Corria descalço na rua, chutava bola de meia, e quando chovia, o campo virava um rio de lama. E ele mergulhava sem medo, porque para quem nasceu com pouco, a lama nunca foi sujeira. Era o terreno do sonho. Na escola, os professores sabiam, se tinha futebol, Lucas aparecia. Se não tinha, talvez faltasse. Era o craque da vila, o camisa 10 das peladas, o garoto que jogava por prazer e por necessidade. Porque o futebol para ele não era lazer, era fuga. Fuga da conta de luz atrasada, das brigas dos pais por dinheiro, do medo de virar estatística. As tardes eram sempre iguais. Sol baixo, cheiro de poeira, o grito dos amigos. E o sorriso dele, aquele sorriso que só o futebol arranca de um menino pobre. O tempo passava e o talento crescia. As pessoas começaram a notar. O vizinho dizia: "Esse moleque tem futuro." O dono do mercado dizia: "Já pensou se ele vai para um clube grande?" Até o pastor comentava no culto: "Deus deu um dom para esse menino." Foi assim que o sonho começou a ganhar nome. Santos, Palmeiras, Grêmio, não importava qual. Contanto que fosse um time, um campo de verdade, uma chance. Lucas treinava até de noite, chutando contra a parede até o barulho acordar os vizinhos. E quando a mãe o chamava para dentro, ele dizia: "Só mais um gol, mãe." Sempre só mais um. Mas o tempo, esse inimigo silencioso, não perdoa ninguém. E o futebol, cruel como é, também tem prazo de validade. Aos 15, Lucas ainda jogava no campinho da vila, sem empresário, sem peneira marcada, sem ninguém para indicar. O pai começou a se preocupar. "Filho, o talento não é tudo. Eles só olham quem tem quem mostre." Mas o menino não entendia. Como assim o talento não é tudo? Ele via os ídolos na TV dizendo que bastava acreditar. E ele acreditava. Um dia, o amigo trouxe a notícia: "Vai ter peneira no clube da capital." A taxa era cara, a viagem longa, mas a mãe juntou o pouco que tinha, vendeu pastel na esquina, lavou mais roupa que de costume e colocou as notas amassadas na mão do filho. "Vai, meu filho, mostra pra eles quem você é." A noite antes da viagem foi de insônia. Lucas não dormiu. Ficou imaginando o campo, o treinador, o uniforme, o ônibus com o nome do clube. Sonhou com o dia em que voltaria para casa com a camisa oficial nas mãos. O pai disse que ia rezar. A mãe chorou calada. De manhã, ele vestiu a camisa simples, o short puído e calçou a velha chuteira. O sol ainda nem tinha nascido quando saiu. O ônibus partiu da rodoviária com o cheiro de café e o barulho do motor misturado com orações baixas. Dentro, dezenas de meninos iguais a ele, todos acreditando que aquele poderia ser o dia. Na mochila, Lucas levava uma garrafinha d'água, um sanduíche e um bilhete da mãe. "Não importa o resultado, eu já tenho orgulho de ti." Ele guardou o papel dentro da chuteira. Queria sentir as palavras enquanto jogava. A viagem durou horas. Quando chegou, o campo parecia um estádio. Tanta gente, tanto uniforme bonito, tanto empresário com crachá. E ele ali, com o coração disparado, olhando ao redor, tentando entender se ainda tinha lugar para alguém como ele. Foi ali, no meio daquele mar de sonhos, que o garoto do campo de terra percebeu: o futebol é um mundo com portões invisíveis. E quem não tem chave precisa arrombar com o próprio coração, mas Lucas ainda não sabia. Ainda acreditava que bastava jogar bem, que se fizesse bonito alguém o veria, que o futebol era justo, que o esforço era o passaporte. Ele ainda acreditava. E é por isso que esse segundo capítulo é o mais puro de todos. O momento em que o sonho ainda não foi contaminado. Quando o menino do campo de terra acreditava que o talento era suficiente para abrir qualquer porta. Mas o que aconteceu na peneira, ninguém na vila estava preparado para ouvir. E o que veio depois mudaria tudo. O sol ainda nem tinha nascido direito quando o ônibus parou na frente do campo. O cheiro de grama molhada se misturava com o de suor e nervosismo. Centenas de meninos desciam, todos com a mesma expressão:
esperança disfarçada de coragem. Era o dia da peneira. O dia que separava quem sonhava de quem tinha chance. Lucas apertava as chuteiras nas mãos. Eram velhas. O solado começava a soltar, e o cadarço tinha sido remendado com fio de nylon que o pai trouxe da obra. Mas eram o seu tesouro. Ele calçou devagar, como quem veste uma armadura. Olhou em volta. Meninos com uniformes novos, mochilas de marca, garrafas caras, chuteiras brilhando. Pareciam prontos para uma final. Ele, para uma guerra, um coordenador gritou. Quem é de fora fica do lado esquerdo. Quem é do empresário, comigo? Lucas não entendeu. Empresário? Achou que era brincadeira. Depois percebeu que não era. Os que tinham empresário estavam sorrindo, cumprimentando os técnicos, aquecendo antes do resto. Os outros, os sem nome, os sem ninguém, esperavam. As horas passaram devagar. O sol subiu e queimava a pele. Ninguém oferecia água. Os meninos sem a gente jogavam por último, quando o campo já estava pesado, marcado pelos chutes anteriores. Mas quando o apito soou, Lucas esqueceu de tudo. Esqueceu o calor, o estômago vazio, o medo. Ali dentro, era ele e a bola. Os primeiros passes foram inseguros. O campo parecia maior do que na vila. Mas bastou um toque, uma jogada, para a lembrança de casa voltar. A parede do muro onde chutava a bola, o grito do pai, o sorriso da mãe. De repente jogava solto, leve. A bola grudava no pé, o corpo respondia, o talento aparecia. O treinador olhou de longe, balançou a cabeça. Lucas sentiu que tinha sido notado e jogou ainda melhor. Deu um passe de calcanhar, driblou 2, fez um gol. O campo inteiro aplaudiu. Um dos garotos até comentou. Esse moleque é bom, hein? Ele sorriu. Pela primeira vez, acreditou que o sonho podia ser real. Que tudo valeria a pena. A viagem, o esforço, o cansaço. Quando o jogo terminou, os garotos se reuniram. Um dos assistentes trouxe uma prancheta e começou a ler nomes. Matheus da Costa, Pedro Moreira, Felipe. O coração de Lucas batia no peito. Ele esperava ouvir o seu nome. Mas não veio. É só isso? Ele perguntou hesitante. O treinador, o mesmo que o observava antes, respondeu com voz calma. Joga bem, garoto. Mas aqui não é só bola. Você precisa de alguém que te coloque no radar. Lucas não entendeu direito. Mas eu fui bem, professor. Fiz gol. O senhor viu? Vi, sim. Mas o futebol não é só jogar. É aparecer. E aí veio a frase. Curta, fria, definitiva. Você é bom, mas não é filho de ninguém. O chão sumiu. Lucas ficou parado, sem reação. Os outros meninos já se abraçavam. Alguns choravam de alegria. Os escolhidos iam ganhar uniforme, alojamento, promessa de carreira. Ele só tinha o silêncio. O mesmo silêncio que ouvia quando chutava a bola contra o muro. Um dos técnicos mais jovens se aproximou e falou baixinho. Não desiste não, moleque. Isso acontece com quase todo mundo. Mas aquela palavra, quase, doeu. Quase todo mundo. Quase escolhido. Quase jogador. Quase alguém. Ele pegou a mochila, guardou as chuteiras e saiu andando. O corpo suava, mas o rosto estava frio. Na porta do campo, viu um carro preto esperando. Dele saiu um homem de terno, cumprimentando o treinador. Dentro do carro, um garoto que tinha jogado mal. O mesmo que foi chamado. Lucas entendeu tudo. Na rodoviária, esperou o ônibus de volta. Estava sem fome. Pegou o sanduíche que a mãe tinha feito e deu para um menino que vendia balas. Come aí, irmão. Eu tô de boa. Mentira. O estômago doía, mas o orgulho doía mais. Quando o ônibus partiu, ele encostou a cabeça na janela e ficou olhando o reflexo do rosto. Ainda era o mesmo menino do campo de terra, mas algo tinha mudado. Agora, o brilho no olhar tinha rachaduras. Chegou em casa de madrugada. O pai dormia. A mãe acordou com o barulho da porta e perguntou baixinho. E aí, filho? Ele respondeu sem olhar. Disseram que eu sou bom, mãe, mas que não sou filho de ninguém. Ela não entendeu. Sorriu triste. Abraçou o filho e disse. Então é filho de Deus, e isso basta. Mas Lucas sabia que no futebol, Deus não tem crachá. Naquela noite ele ficou deitado, olhando o teto, a cabeça cheia de perguntas. Será que devia continuar? Será que o sonho valia tanto sofrimento? Será que o futebol era mesmo para ele? Antes de dormir, prometeu a si mesmo. Eu vou provar para eles. Mesmo sem nome, mesmo sem empresário, eu vou jogar até me notarem. Mal sabia ele que essa promessa seria o início de uma longa guerra contra o sistema e contra si mesmo. Porque naquele dia, Lucas descobriu que o futebol é o único campo onde nem sempre quem joga melhor vence. E o que viria depois seria ainda mais cruel. O convite chegou semanas depois, por acaso. Um treinador de um clube pequeno do interior ouviu falar de Lucas, viu um vídeo antigo dele jogando uma pelada e mandou mensagem.
Se quiser tentar, temos vaga na base. O coração dele quase saiu pela boca. Parecia um milagre. A mãe chorou de alegria. O pai abraçou o filho com força e disse: "Agora é contigo, meu garoto. Mostra que quem nasce no barro também sabe brilhar." A viagem foi longa, quase 10 horas de ônibus. Quando o veículo finalmente parou em frente ao alojamento, o sonho parecia ganhar forma. Um portão de ferro enferrujado, um prédio simples, tinta descascando nas paredes. Nada lembrava os centros de treinamento que via na TV, mas para Lucas, aquilo era o paraíso. O campo era de grama irregular, mas tinha traves de verdade, alambrado até a arquibancada. "É aqui que eu vou começar minha história", ele pensou. No primeiro dia, recebeu um colchão fino, um uniforme e um número. Quarto 7 dividiria o espaço com 9 garotos. O cheiro de mofo e suor era forte. Ventilador quebrado, paredes úmidas, colchões empilhados. Mas ninguém reclamava. Todos estavam ali por um motivo maior: o sonho. Cada um com uma história parecida. Mães que vendiam comida, pais ausentes, promessas de empresários que nunca voltaram. A rotina começou cedo. Acordavam às 5, café preto e pão dormido. Corrida no campo antes do sol nascer. Treino físico até as pernas arderem. Depois o técnico gritava: "Quem quiser ser jogador tem que aguentar." E Lucas aguentava. Corria até cair. Treinava até o corpo pedir socorro. Porque dentro dele ainda ecoava a frase: "Você é bom, mas não é filho de ninguém." Ele queria provar que mesmo assim era suficiente. Os dias se misturavam. Segunda, terça, quarta, tudo igual. Treino, almoço rápido, descanso curto, treino de novo. À noite, as conversas no quarto eram sempre as mesmas. Quem seria o próximo dispensado? Quem o olheiro estava observando? Quem ia subir para o time principal? Às vezes alguém chorava baixo, escondido. Ninguém falava sobre isso, mas todo mundo ouvia. A comida era pouca. Arroz, salsicha e, quando dava sorte, frango. Lucas comia devagar, guardando o pedaço maior para o final, como se fosse uma recompensa. As chuteiras estavam cada vez piores, mas ele as lavava toda noite com sabão de lavar roupa, para que no dia seguinte parecessem novas. Era a única coisa que ele podia controlar: o brilho das chuteiras. O treinador, um homem de voz rouca e olhar cansado, não dava atenção. Falava com poucos, sempre os mesmos. Os apadrinhados, como os meninos chamavam, eram filhos de empresários, de ex-jogadores, de gente influente. Ganharam uniforme novo, chuteira da marca, lugar fixo no time titular. O resto jogava para tapar buraco. Mesmo assim, Lucas treinava como se estivesse sendo observado o tempo todo. Nos treinos fechados, dava carrinho, fazia gols, levantava os companheiros do chão. O preparador físico chegou a dizer: "Esse menino tem raça, parece que joga com fome." E jogava mesmo. Fome de provar, de pertencer, de vencer. Certa noite, enquanto todos dormiam, Lucas ficou acordado olhando o teto. O ventilador fazia um barulho irritante. Do lado, um garoto falava dormindo. "Professor, me dá uma chance, só mais uma." Ele virou para o lado, fechou os olhos e pensou: será que alguém ouve os que pedem chance dormindo? Os domingos eram os piores. Não havia treino, nem visitas. O alojamento ficava em silêncio. Sem bola, sem barulho, só o som do vento e da saudade. Alguns ligavam para casa. Outros choravam escondidos no banheiro. Lucas escrevia cartas que nunca enviava. "Oi, mãe, tô bem. Tô treinando forte. Acho que dessa vez vai." Mentia para ela. Mentia para si mesmo. Mas nem tudo era dor. Às vezes o futebol recompensava. Um treino bom, um gol bonito, uma palavra de incentivo. O coordenador uma vez disse: "Esse moleque tem futuro. Só precisa de sorte." Ele se agarrou àquela frase como quem segura um fio no meio do abismo. Até que um dia, o clube marcou um amistoso contra uma base maior. Seria a chance de mostrar o que sabia. Todos estavam nervosos, mas Lucas estava em paz. Treinou em silêncio, amarrou as chuteiras, beijou a medalhinha da mãe e entrou em campo. Jogou o jogo da vida. Correu, driblou, deu passes, fez o gol da vitória. O treinador o olhou diferente, pela primeira vez. Lucas sentiu que finalmente estava sendo visto. Na volta para o alojamento, o clima era de alegria. Os meninos riam, cantavam. Lucas, quieto, só pensava: talvez agora comece. Mas no fundo, sabia. No futebol, nada é garantido. E quando o telefone toca no meio da noite, pode ser para avisar que você subiu. Ou que o sonho acabou. Ele dormiu com o uniforme ainda no corpo, o cheiro do gramado grudado na pele. Sonhou com o pai gritando da arquibancada, com a mãe sorrindo, com o narrador falando seu nome no rádio. Um sonho leve, bonito, quase real. Mas na manhã seguinte, o coordenador entrou no quarto com uma prancheta nas mãos. A expressão era séria. Reunião geral no campo, todo mundo. Os garotos se entreolharam.
Lucas sentiu o estômago revirar. Já sabia, porque no futebol da base toda vitória vem acompanhada de uma dúvida. Será que foi o suficiente? E naquela manhã, ele descobriria que o campo de grama era só mais uma forma diferente de viver o mesmo pesadelo. Aquela manhã amanheceu cinza, com o ar pesado, úmido, o tipo de clima que parece presságio. Lucas se levantou do colchão ainda tonto, o corpo doendo do treino anterior. Os meninos iam se arrumando em silêncio, trocando olhares curtos, cada um tentando adivinhar o motivo da reunião. No campo, o treinador estava com a prancheta na mão e o olhar frio, o mesmo olhar que já tinha decidido quem ficava e quem voltava para casa. Os nomes começaram a ser chamados um por um. Pedro fica! Rafinha fica! Douglas dispensado. O coração de Lucas batia como se fosse sair pela boca. Suava nas mãos, mesmo com o vento frio. E então o técnico parou, olhou para ele e disse: Lucas, a gente gostou de ti, mas o grupo já tá fechado. Um silêncio espesso se instalou. Os outros garotos abaixaram a cabeça. Ele ainda tentou argumentar. Professor, posso ficar como reserva? Pago minha comida, durmo no vestiário, só quero treinar. Mas o treinador desviou o olhar, como quem não quer se sujar de culpa, e soltou a sentença. Não tem espaço. Tenta de novo no próximo semestre. E foi embora. Lucas ficou parado, sem saber para onde ir. As pernas tremiam. Olhou o campo uma última vez. O mesmo campo onde ele acreditava que o sonho tinha começado. E entendeu que era ali que ele terminava. De volta ao alojamento, o silêncio era ensurdecedor. Ninguém sabia o que dizer. Os dispensados arrumavam suas coisas devagar, dobrando o uniforme como quem se despede de um pedaço de si. Lucas olhou para as chuteiras e pensou em deixá-las ali, mas não teve coragem. Elas eram o que restava do sonho. Pegou a mochila, desceu as escadas e foi embora. Ninguém o acompanhou. Ninguém perguntou se precisava de ajuda. O futebol tem uma regra cruel. Quem sai, some. Na rodoviária, esperou o ônibus por horas. Olhava o celular sem sinal, as mãos trêmulas. A mãe ainda não sabia. O pai também não. Quando finalmente entrou no ônibus, sentou na janela e ficou observando o campo ficando pequeno ao longe, até desaparecer. Lágrimas desceram, mas ele não tentou esconder. Era choro de raiva, não de tristeza. Raiva de ter acreditado. Raiva de ter sido quase. Quando chegou em casa, o pai estava no trabalho. A mãe abriu a porta com um sorriso, mas o sorriso morreu no meio do caminho. Não deu? Perguntou. Ele apenas balançou a cabeça. Ela o abraçou, apertado, mas ele não retribuiu. Estava duro por dentro, anestesiado. Foi pro quarto, trancou a porta e ficou lá, sentado na cama, olhando pro chão. Os dias seguintes foram silenciosos. A casa parecia mais pequena, as paredes mais próximas. O som da bola batendo no muro já não ecoava mais. O pai tentava puxar conversa no jantar. E aí, filho, vai tentar outro clube? Mas ele só respondia com monossílabos. Às vezes saía para andar à noite, só para sentir o vento. Caminhava até o campinho da vila e ficava olhando os meninos jogando. Eles gritavam, riam, caíam na lama, exatamente como ele fazia antes. Mas agora, cada riso era uma lembrança do que ele perdeu. Um dia, um dos garotos o reconheceu. Ei, tu não é o Lucas que jogou a peneira do interior? Ele sorriu sem graça. Era. Aquela palavra, era, doeu mais do que qualquer derrota. Naquela semana, começou a trabalhar com o pai numa obra. Acordava cedo, carregava saco de cimento, voltava exausto. As mãos, antes calejadas da bola, agora cheiravam a ferrugem e pó. O corpo ainda tinha o reflexo do atleta, mas o brilho dos olhos já tinha ido embora. Às vezes, no intervalo do trabalho, chutava pedrinhas no chão. O pai percebia, mas fingia não ver. Um dia ele disse: Filho, a vida é assim. Nem todo sonho vira realidade. Lucas respondeu baixinho: Eu só queria que tivesse sido justo. O pai suspirou. O mundo nunca é justo, por isso a gente precisa continuar, mesmo assim. As palavras do pai ficaram ecoando. Ele queria continuar, mas não sabia como. Cada vez que via um jogo na TV, o coração apertava. Podia ser eu ali, pensava. E talvez pudesse. Se tivesse um empresário. Se tivesse alguém para bancar. Se tivesse nascido em outro lugar. Mas ele só tinha nascido com vontade. E no futebol, vontade não paga passagem. As noites voltaram a ser longas. O silêncio pesava. Às vezes, ele se pegava olhando para o teto, lembrando da frase do treinador, repetindo em voz baixa, como se quisesse se convencer de que aquilo não era o fim. Você é bom, mas não é filho de ninguém. E cada vez que repetia, doía menos, mas doía fundo. Até que um dia, no caminho para o trabalho, viu um grupo de garotos jogando bola num campinho de terra, igual ao dele.
Um deles usava uma chuteira velha, com os cadarços soltos. Lucas parou, observou. O garoto chutava com força, mas sem direção. Ele se aproximou, pegou a bola e disse: "Deixa eu te mostrar uma coisa." Ensinou o menino a posicionar o corpo, a bater de lado, a olhar antes de chutar. Quando o garoto acertou o gol, abriu um sorriso imenso. E Lucas sorriu junto. Pela primeira vez em muito tempo, naquele instante, entendeu algo que o futebol nunca ensinou. Que às vezes a gente perde o campo, mas não o dom. Que o jogo muda, mas o amor não acaba. Naquela noite, chegou em casa diferente. Pegou as chuteiras, limpou com cuidado e pendurou na parede. Não para lembrar da derrota, mas para lembrar que ele tinha vivido aquilo e que ninguém podia tirar isso dele. O silêncio de quem quase conseguiu é o som mais alto que o futebol produz. E foi nesse silêncio que Lucas começou, sem perceber, a preparar o caminho para um novo tipo de vitória. Aquela que não vem com contrato, mas com consciência. O tempo passou. 1, 2, quase 3 anos. Lucas já não falava de futebol. Trabalhava de segunda a sábado numa pequena obra da cidade. Os dias eram todos iguais. O barulho do martelo, o peso do cimento, o sol queimando a nuca, o corpo pedindo descanso antes mesmo do almoço. Às vezes, durante o intervalo, os colegas jogavam conversa fora. Um deles perguntou: "Tu jogava bola, né?" Lucas deu de ombros. "Jogava. E era bom?" Ele riu meio sem graça. Diziam que sim. E ficou nisso. Mas o futebol, quando mora dentro de alguém, nunca sai por completo. Fica dormindo, esperando o momento certo para acordar. E o dele chegou numa manhã de domingo, quando um antigo amigo da vila o encontrou no mercado e soltou a notícia. Vai ter amistoso no campo da cidade. Tão precisando de um meia para completar. Lucas hesitou. Fazia tanto tempo. Eu tô enferrujado? Ah, para com isso. É só um jogo. Um rachinha. Vem. Ele pensou por um instante. Olhou para as próprias mãos, agora cheias de calos e cortes. Olhou o chão do mercado, sentiu o peso dos anos. E respondeu: "Tá, eu vou." Naquele domingo, o céu amanheceu claro, o tipo de dia que parece feito para lembrar que o mundo ainda pode ser leve. Lucas pegou as chuteiras que estavam penduradas na parede, as mesmas que jurou nunca mais usar, e limpou com uma escova velha. O barulho das travas arranhando o piso soava como um fantasma do passado. Quando amarrou o cadarço, sentiu o coração bater diferente. Chegou no campo antes de todo mundo. O gramado estava irregular, com buracos, pedaços de barro e grama alta. Mas para ele era o Maracanã. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou o vento bater no rosto. Aquele cheiro de grama, o som distante de uma bola quicando, era como se tudo tivesse voltado. Quando os outros chegaram, alguns o reconheceram. O Lucas, aquele da peneira, é ele mesmo, voltou. Ele sorriu tímido. Voltei não, só tô completando o time. O jogo começou sem pressa. As pernas pesadas no início, o fôlego curto, o corpo estranho no próprio corpo. O primeiro toque foi desajeitado, o segundo também. Mas no terceiro, a memória acordou. O toque leve, a leitura rápida, o passe preciso. O corpo lembrava, mesmo depois de tudo. O sol estava forte, o suor escorria pelos olhos, mas Lucas sorria. Não o sorriso de quem vence, mas o de quem volta a ser. Aos poucos, o ritmo voltou. Um drible, um lançamento, o toque de primeira. E de repente, um passe certeiro. O atacante entrou livre, driblou o goleiro e fez o gol. Todos correram para abraçar Lucas, o autor da assistência. Ele ficou parado, olhando o gol, respirando fundo. Na beira do campo, um senhor observava em silêncio. Chapéu de aba larga, prancheta na mão. Era um olheiro de um time local. Alguém que viajou só para dar uma olhada. Quando o jogo acabou, o homem se aproximou e disse: "Você joga bem, garoto. Onde tá treinando?" Lucas riu. "Tô jogando cimento, não bola." O homem insistiu. "Me chama na segunda. Pode ser que eu arrume algo." Ele anotou o número num papel amassado e guardou no bolso. O coração acelerou. "De novo?" pensou. "Será que agora vai?" Naquela noite, mal conseguiu dormir. Passou horas imaginando o que poderia acontecer. O corpo doía, mas a alma vibrava. Parecia que o tempo tinha dado uma segunda chance. A segunda-feira chegou devagar. O sol atravessava as frestas da janela, e Lucas já estava acordado antes do despertador. Pegou o papel com o número do olheiro. Leu 1, 2, 10 vezes. O papel parecia pulsar nas mãos. Às 9, ligou. Nada. Tentou de novo ao meio-dia. Nada. Às 4 da tarde, mais uma vez. O telefone tocou, tocou e caiu na caixa postal. Na terça, tentou de novo. Na quarta também, até que o número deu fora de área. Lucas desligou o celular e sentou no canto da cama. Ficou ali quieto,
O mesmo silêncio de sempre. O mesmo filme repetido. E então riu. Riu baixo, com um riso cansado, quase irônico. Eu devia saber. Naquela noite foi até o campo da vila. O mesmo onde tudo começou. O sol já tinha ido embora, e o vento frio cortava o rosto. Sentou-se na arquibancada de madeira e ficou olhando o campo vazio. O barulho distante dos grilos, o eco de chutes imaginários, o som do próprio coração batendo. Pensou em desistir de vez, em jogar fora as chuteiras, os papéis, os sonhos. Mas algo dentro dele não deixava, porque o futebol pode trair, pode machucar, pode roubar a esperança, mas nunca arranca o amor. Lucas levantou, caminhou até o meio do campo e fechou os olhos. Chutou uma bola imaginária com toda a força. A bola que não existia viajou na mente dele, cortando o vento, atravessando o tempo, como se o destino ainda tivesse um jogo reservado. Na segunda, ele esperou o telefone tocar. Até hoje. E foi nesse silêncio, entre o som do vento e o peso do tempo, que Lucas entendeu. O futebol nunca foi apenas sobre bola. Era sobre quem consegue continuar jogando mesmo quando o jogo termina. As semanas seguintes foram longas, quase intermináveis. O telefone nunca tocou. O número do olheiro virou só mais uma lembrança amassada, esquecida no bolso da calça de trabalho. Lucas parou de esperar. Voltou à rotina. Acordar antes do sol. Pegar o ônibus cheio, subir andaimes, carregar baldes de massa, ouvir o rádio da obra tocando futebol como se fosse outro mundo, um mundo que não era mais o dele. Nos intervalos, quando o narrador gritava um gol, ele parava por um segundo. O som fazia o peito apertar. Gol do garoto da base, dizia o locutor. E Lucas pensava, um garoto da base chegou lá. Talvez um que dividiu o quarto com ele. Talvez um que ele ajudou a treinar. Talvez alguém que ouviu as mesmas promessas. O futebol seguia. Só ele tinha ficado parado. À noite, o corpo cansado pedia cama, mas a cabeça teimava em lembrar. O gol no amistoso, o abraço dos companheiros, o olhar do olheiro, a esperança voltando por um instante. E depois o vazio. A mesma história reescrita com outro nome. A mesma dor disfarçada de destino. Aos poucos ele começou a evitar o assunto. Quando os amigos da vila perguntavam se ia tentar de novo, ele respondia, já deu. O tempo passou. Mas dentro, ele sabia que não era o tempo que tinha passado. Era ele que tinha sido deixado para trás. Um dia, o chefe da obra lhe deu uma folga inesperada. O time da empresa ia disputar um torneio amador e precisavam de um reforço. Joga com a gente, Lucão, disseram. Ele riu, hesitou, mas aceitou. O jogo era num campinho de várzea, com traves tortas e arquibancada de madeira. O chão batido, cheio de poeira, parecia mais perto do que qualquer gramado oficial. E por um momento, ele se sentiu em casa. Vestiu um uniforme simples, camisa branca sem número, bermuda larga, chuteira velha, e entrou em campo. Quando a bola rolou, algo reacendeu. O corpo lembrava o que o coração tinha esquecido. Driblou, correu, distribuiu passes, organizou o time. Jogava sério, mas com alegria. Aquele tipo de alegria que vem de dentro, que não precisa de torcida, nem de contrato. No segundo tempo, caiu uma chuva fina. A bola escorregava, o campo virava lama. Mas ele não parou. Deslizou, se levantou, chutou de longe. Gol, um golaço. O grito foi instintivo, o mesmo de quando era menino. Por alguns segundos, o tempo voltou atrás. Depois do jogo, sentado no banco de reserva, olhou para o céu cinza e deixou a chuva cair no rosto. Um dos colegas chegou, deu um tapinha nas costas e disse: "Tu devia jogar em time grande, cara." Lucas respondeu sorrindo: "Já tentei." "E aí?" Não era para ser. O colega não entendeu. Mas ele entendeu demais. Os dias voltaram ao normal. Mas algo dentro dele começou a mudar. Já não sentia raiva, só um tipo de calma estranha. A certeza de que o futebol tinha lhe tirado muito, mas também lhe dado o que nenhuma vitória daria. Caráter, resistência, verdade. Certo fim de tarde, voltando do trabalho, passou em frente ao mesmo clube que o dispensara anos antes. O portão estava aberto. Entrou devagar, sem ser notado. O campo estava vazio. Caminhou até o meio e ficou parado, olhando em volta. O gramado ainda tinha o mesmo cheiro. O vento soprava do mesmo jeito. Ele respirou fundo e disse em voz baixa: "Obrigado." Não havia mágoa no tom, só gratidão. Porque entendeu que sem aquele não, talvez nunca tivesse aprendido o valor de seguir em frente. Quando voltou para casa, a mãe o esperava com café quente. O pai chegou pouco depois, cansado, com um macacão sujo de tinta. Sentaram à mesa em silêncio. Até que o pai falou: "Te vi jogando domingo. Tava bonito de ver." Lucas olhou para ele surpreso. "O senhor viu?" "Vi. Tu ainda tem o toque." Só mudou o motivo. Ele sorriu. O pai estava certo.
O futebol agora não era mais um meio, era um refúgio. Um jeito de continuar sendo ele mesmo num mundo que insiste em endurecer quem sonha demais. Mais tarde, deitado, olhou para o teto e lembrou da frase que o perseguiu a vida inteira. Você é bom, mas não é filho de ninguém. Pela primeira vez não doeu. Soava até bonito, porque de certo modo era verdade. Ele não era filho de ninguém importante, mas era filho da luta, da terra, da mãe que vendia pastel, do pai que carregava tijolo, do campo que o viu crescer e, de repente, percebeu que isso bastava. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, olhou para o espelho e se viu diferente. Não como o menino que perdeu um sonho, mas como o homem que aprendeu a jogar outro jogo, o da vida. O sistema tinha vencido, mas ele não tinha perdido, porque às vezes, continuar de pé é a maior vitória que existe. E ainda que o futebol o tenha dispensado, Lucas sabia, no fundo, que o amor pelo jogo nunca seria mandado embora. O tempo passou mais uma vez, sem pressa, como quem quer provar que nada dura para sempre. Nem a dor, nem o brilho. Lucas agora tinha 26 anos. Trabalhava fixo numa obra grande, numa construtora da cidade. O corpo era mais forte, o olhar mais sereno. Tinha parado de falar de futebol há muito tempo. Quando os colegas lembravam das histórias de base, ele sorria e mudava de assunto. Dizia que estava em outra fase. Mas o futebol nunca saiu dele. Ficou ali, quieto, morando no canto do peito, esperando o momento certo para voltar a respirar. Certo dia, enquanto ajudava a descarregar sacos de cimento perto do estádio municipal, ouviu o som familiar de uma bola quicando. Parou. O barulho ecoava no concreto, ritmado, como um chamado antigo. Deixou a pá de lado e se aproximou do alambrado. Lá dentro, um grupo de garotos treinava sob o sol. Camisas largas, sorrisos inocentes, sonhos grandes demais para os corpos pequenos. O treinador gritava instruções e os meninos corriam como se o mundo dependesse disso. Lucas ficou observando. Um dos garotos errou um passe e chutou o chão irritado. O gesto foi idêntico ao que ele fazia quando tinha a mesma idade. Sorriu. Por alguns minutos, esqueceu o capacete, o uniforme sujo, o peso da vida. Viu ali dentro o reflexo do menino que foi. E de repente, sentiu vontade de entrar, de pegar a bola, de jogar só mais um pouquinho. "Ei, moço!" gritou um dos meninos, notando o olhar fixo. "Quer jogar com a gente?" Ele riu surpreso. "Eu? Tô velho pra isso." "Velho nada, vem." "Falta um pra fechar o rachão." Pensou em recusar. Mas havia algo naquele convite. Algo puro, sincero, sem segundas intenções. Tirou o capacete, entrou pelo portão lateral e caminhou até o meio do campo. O cheiro da grama, o sol no rosto, o som das traves, tudo voltou como um trovão silencioso. O coração acelerou. A primeira bola veio rápida. O toque foi instintivo. Domínio de calcanhar, passe curto. O corpo lembrou antes da mente. E de repente estava jogando. Driblou 1-2, arriscou um chute. A bola explodiu na trave. Os garotos gritaram: "Eita!" Esse aí é boleiro de verdade. Ele riu envergonhado, mas com o peito cheio. Naquele instante o tempo sumiu. Não havia mais passado nem futuro, só o agora. O som da bola, a respiração pesada, o suor escorrendo no rosto. Por alguns minutos, era de novo o menino do campo de terra. O mesmo que acreditava que bastava jogar bem para ser visto. Depois do jogo, os garotos se reuniram em volta dele. Queriam saber onde tinha jogado, se já foi profissional, se conhecia algum jogador famoso. Ele contou um pouco, sem drama, sem vitimismo. Falou da base, das viagens, das peneiras, das promessas. Eles ouviam em silêncio, como quem escuta um herói de guerra. Um deles perguntou: "E por que parou?" Lucas olhou para o chão, pensou e respondeu: "Porque no futebol, às vezes o talento chega antes da oportunidade." Os garotos ficaram quietos. Um deles, o menor, disse baixinho: "Mas o senhor ainda joga bonito." Ele sorriu. "Bonito é ver vocês jogarem." Naquele dia, voltou para casa diferente. O corpo cansado, mas leve. Tomou banho, fez café e ficou olhando as chuteiras sobre a mesa. Estavam sujas, cheias de barro. Limpou devagar, como quem limpa lembranças. E então percebeu. O futebol ainda estava ali, não no campo, mas em tudo. No jeito de levantar cedo, no esforço silencioso, na esperança que insiste em não morrer. Os domingos viraram rotina de volta ao campo. Às vezes treinava os garotos, outras jogava junto. O campo virou um refúgio, uma espécie de templo sem religião. Os meninos começaram a chamá-lo de professor. E mesmo sem diploma, ele se sentia um. Ensinava o que nunca lhe ensinaram. Paciência, humildade, fé. Dizia para eles: joguem com o coração, não com a vaidade. O resto é consequência. Um dia, um dos garotos perguntou: "Professor,
O senhor ainda sonha em ser jogador? Lucas ficou em silêncio. O menino esperou. Eu já fui, respondeu. Só que não do jeito que imaginava. À noite, caminhando para casa, olhou o céu e sentiu o vento leve no rosto. A cidade dormia, mas dentro dele algo despertava. Não era mais o sonho da fama, do dinheiro, das luzes. Era o desejo simples de continuar jogando, de manter viva a parte dele que nunca se rendeu. E ali, entre o cimento e a poeira, entre a vida que escolheu e a que o escolheu, Lucas percebeu. O futebol nunca o abandonou. Só mudou de lugar. Agora, ele jogava nas lembranças, nos conselhos, nos olhos dos meninos que aprendiam com ele. O campo de terra ainda estava lá, mas o verdadeiro jogo acontecia dentro dele. E esse, ninguém mais podia apitar o fim. O sonho não acabou, só trocou de forma. E o garoto que quase chegou lá agora ensinava outros a acreditarem que, mesmo sem nome, vale a pena jogar. Os anos passaram. O cabelo de Lucas começou a mostrar os primeiros fios brancos, e as mãos, antes firmes, carregavam as marcas de quem construiu muita coisa: casas, muros, caminhos e talvez até pessoas. O futebol, aquele que um dia o feriu, agora era o que o mantinha inteiro. O campo da vila, antes esquecido, foi reformado com doações e ajuda dos moradores. Foi ele quem liderou o mutirão. Carregou areia, pintou as traves, alinhou a marca do meio de campo com barbante e prego. Para ficar certo como nos estádios, dizia rindo. Quando o trabalho terminou, ficou olhando o gramado por alguns minutos, com o olhar de quem finalmente reconstruiu uma parte da própria história. Começou a dar treinos para os garotos da vizinhança. Nenhum salário, nenhuma estrutura, só vontade. Chamavam o grupo de Escolinha do Lucão, embora ele nunca tenha se sentido professor de verdade. Mas bastava ver os meninos correndo atrás da bola, rindo, errando, levantando, para entender que o futebol ainda fazia sentido. Nos treinos, ele repetia frases que um dia quis ouvir. Aqui ninguém é dispensado. Não importa se a chuteira é nova ou velha, o que conta é o que tu faz com ela. Joguem com o coração, mas estudem com a cabeça. O futebol passa, o caráter fica. Essas palavras ecoavam nos meninos como mantras. Eles o ouviam com respeito. Para muitos, Lucas era o primeiro adulto a dizer que eles eram bons, que valiam a pena. E isso ele sabia podia mudar um destino. Nos sábados o campo enchia. Mães traziam garrafas d'água, pais ficavam na cerca observando. A vila, antes marcada por silêncio e desânimo, agora tinha barulho de bola e de sonho de novo. E Lucas, de pé ao lado da trave, sentia um orgulho silencioso. Não o orgulho de quem venceu, mas de quem resistiu. Certa tarde, enquanto recolhia as bolas depois do treino, um dos meninos perguntou: "Professor, o senhor nunca quis ser famoso?" Ele pensou por um instante. Quis. E por que não virou? Porque o futebol não é para quem quer, é para quem o sistema escolhe. O garoto franziu a testa, sem entender muito bem. E o que é sistema? Lucas sorriu. É o que tenta dizer pra gente quem pode sonhar e quem não pode. E o senhor não ouviu? Ouvi. Só que eu aprendi a sonhar de outro jeito. À noite, de volta para casa, passava pela obra onde ainda trabalhava meio turno. O mesmo lugar onde um dia, cansado, jurou nunca mais tocar numa bola. Agora, cada parede que levantava parecia mais leve. O peso da vida não doía tanto, porque o futebol, de alguma forma, o ensinou a cair e levantar. 1000 vezes se preciso fosse. Em casa, a mãe agora mais velha o esperava na varanda. Ela sorria ao vê-lo chegar suado, com a bola debaixo do braço. "Ainda nisso, meu filho?" perguntava. E ele respondia: "Agora mais do que nunca, mãe." Ela não entendia, mas sorria mesmo assim, porque no fundo sabia. Aquele jogo salvou o filho de se perder de si mesmo. Nos domingos de manhã, antes do treino, Lucas gostava de ficar sozinho no campo, ouvindo o silêncio antes da bagunça começar. O vento balançava as redes e ele fechava os olhos. Às vezes, lembrava de tudo: o alojamento, o gol no amistoso, a frase cruel, o olhar dos treinadores. Mas agora, essas memórias não doíam mais. Tinham virado cicatriz. E cicatriz, ele aprendeu, é o que prova que a ferida fechou. Certa vez, um repórter local apareceu para fazer uma matéria sobre a escolinha. Queria entender por que um homem trabalhava de graça ensinando futebol para crianças pobres. Lucas respondeu sem pensar: "Porque eu sei o que é ser um menino bom que não tem quem acredite nele." O repórter ficou em silêncio. Gravou a resposta e foi embora. Dias depois, a matéria saiu. Ex-jogador que nunca virou profissional ensina valores e esperança através do futebol. Ele leu, sorriu e guardou o jornal. Não por vaidade, mas por gratidão.
porque pela primeira vez ele estava em uma manchete, e dessa vez, sem precisar de empresário. As semanas seguiram, e toda vez que um menino acertava um chute bonito, um drible inesperado, ou até um erro bem intencionado, Lucas sentia algo dentro do peito acender. O mesmo fogo antigo, o mesmo amor, só que agora sem a pressa, sem a cobrança, sem o medo de ser esquecido. O futebol ficou nele como um cheiro que o tempo não leva. Estava no jeito de andar, de olhar o campo, de tratar as pessoas. O futebol o moldou, não como jogador, mas como homem. E enquanto o sol se punha sobre o gramado simples da vila, ele entendeu de vez. O futebol nunca foi sobre fama, dinheiro ou contrato. Sempre foi sobre quem continua amando o jogo mesmo depois de ter sido expulso dele. O futebol que fica é aquele que ensina a jogar com o coração, mesmo quando não há mais plateia. O domingo amanheceu calmo. O sol nascia devagar, tingindo o céu de um laranja suave. Lucas já estava no campo, como sempre, antes de todo mundo. O vento soprava leve, balançando as redes que ele mesmo havia costurado. Sentou no banco de reserva, olhou para o gramado e ficou ali, em silêncio, escutando o som distante da cidade acordando. Cada respiração era uma lembrança. Cada sopro do vento trazia um nome, um rosto, uma frase antiga. Você é bom, mas não é filho de ninguém. Durante anos, essas palavras ecoaram como uma maldição. Acordavam com ele, dormiam com ele, foram o peso nas costas, a cicatriz que insistia em abrir. Hoje soavam diferente. Não havia raiva nem dor. Havia paz. Aquela frase cruel e fria finalmente tinha virado o que sempre deveria ter sido: uma lição. As crianças começaram a chegar, uma a uma, trazendo chuteiras velhas, camisas de times diferentes, risadas e sonhos. O campo ganhava vida. Lucas levantou, bateu palmas e gritou: "Bora, gurizada! Hoje é treino de verdade, hein?" As vozes se espalharam como uma música conhecida. Ele observava o esforço, a entrega, o brilho no olhar. E pensou: eles ainda acreditam. Enquanto caminhava pela lateral do campo, um menino o chamou. "Professor, o senhor jogou profissionalmente, né?" Lucas parou, respirou fundo e respondeu: "Joguei a vida toda, só não foi na televisão." O menino sorriu sem entender totalmente. "E o senhor se arrepende?" Ele olhou para o horizonte, para o campo, para as chuteiras cheias de barro. "Não, porque se eu tivesse virado jogador, talvez nunca tivesse conhecido vocês." Os meninos voltaram ao treino e ele ficou parado, observando. Um sentimento difícil de explicar tomou conta dele. Não era tristeza, nem felicidade pura. Era um tipo de completude. Um círculo que se fechava. De repente, a lembrança veio nítida. O vestiário frio, o treinador de expressão dura, o som do apito, o olhar de rejeição. Aquele momento que parecia o fim agora, era só o início de tudo. Lucas respirou fundo e falou sozinho, como se conversasse com o passado. "Obrigado por ter me dito aquilo, professor. Porque se o senhor não tivesse me negado, talvez eu nunca tivesse aprendido a acreditar em mim." O vento aumentou, levantando a poeira da lateral do campo. Ele olhou para cima e fechou os olhos. Por um instante, sentiu que estava sendo ouvido. Não por Deus, nem por ninguém em especial, mas pelo garoto que ele foi. O menino do campo de terra, das chuteiras remendadas, dos olhos famintos de sonho. O treino acabou. Os meninos se despediram correndo, rindo, prometendo voltar na próxima semana. Quando o último foi embora, Lucas ficou só, recolhendo as bolas. O silêncio voltou, aquele silêncio bom, cheio de significado. Caminhou até o meio do campo, colocou uma das bolas no chão e chutou devagar, sem força, só para ouvir o som. A bola rolou lenta até parar na linha do gol. Sorriu. Era simbólico. O último chute de uma vida inteira tentando acertar. Pegou a bola e caminhou de volta, com passos leves. No portão, uma placa improvisada balançava ao vento. Projeto Vida de Bola. Aqui, todo sonho vale. Ele leu e sentiu um nó na garganta. Não era vaidade, era gratidão. Quando chegou em casa, a mãe estava sentada na varanda, tecendo panos, o rádio ligado baixo. "Como foi o treino, meu filho?" "Foi bonito, mãe. Cansou?" Ele pensou por um segundo e respondeu com um sorriso cansado. "Cansei, mas valeu. Hoje eu entendi tudo." "O quê?" "Que o futebol não me tirou nada, só me deu de outro jeito." Entrou, guardou a bola no mesmo canto de sempre e olhou o pôster antigo de Ronaldinho, amarelado pelo tempo. Agora, não havia ironia naquele sorriso. Havia apenas lembrança. À noite, antes de dormir, abriu a janela e deixou o vento entrar. O barulho distante de uma pelada ecoava na rua. O som da bola, o grito de gol. Aí o riso das crianças. Fechou os olhos. O coração bateu no mesmo ritmo do passado, só que leve, tranquilo.
Você é bom, mas não é filho de ninguém, repetiu baixinho, mas agora com outra voz. A de quem perdoou o mundo e a si mesmo. Ainda bem, pensou, porque foi sozinho que aprendi o que é amar o jogo. O relógio marcava quase meia-noite. O campo da vila dormia, o bairro silencioso. Mas dentro de Lucas, o jogo continuava. E talvez nunca mais terminasse. Porque no fim, o futebol não é sobre quem chega. É sobre quem continua jogando, mesmo quando o apito já soou.